capítulo 4 é sobre peões passados. O título do capítulo é O Peão Passado. Também é um capítulo bem interessante, bem difícil, que ele dá alguns conceitos. Dessas posições conceituais aí que nós já vimos, essa é uma das que está no livro. O que o Nizold explica aí é o seguinte: é a famosa hora que o Nizold fala que o peão passado deve ser considerado como um criminoso. Não adianta você só cercar, por exemplo, igual o cavalo e o bispo estão fazendo aí. Você tem que trancar a porta, trancar ele na cadeia, bloquear com uma peça na frente do peão. Por quê? Porque muitas vezes o adversário pode simplesmente sacrificar o peão. Qual que é a ideia? O cavalo vai ganhar a casa D5, o bispo vai ganhar a diagonal e a torre vai ganhar a coluna. Então ele sacrifica esse peão por efeitos dinâmicos mesmo. Quando esse peão some, fica tudo aberto, né? Tanto a coluna, como o cavalo ganha essa casa e como o bispo ganha essa diagonal. É um ganho, vamos dizer assim, imenso de uma vez só, em troca de um mísero peãozinho. Então manter esse bloqueio com uma peça na frente mesmo, por exemplo, se fosse as brancas agora, jogando cavalo D4, ele estaria restringindo a ação das 3 peças das pretas. Ele dá um exemplo disso, Kost e Ninzovit, que ele joga, está de pretas aí, ele joga F4 aqui. Então as pretas vão ganhar no dinamismo com a coluna F aberta e com a casa F5 para passar as peças. Claro que não tinha jeito das brancas bloquearem, mas se tivesse, elas deveriam evitar isso. G toma F4, G4, atacando o bispo, bispo G2, cavalo de H F5. Sacrificou o peão, o cavalo entrou, saiu de H6 e entrou em F5. Dama B3, D toma C4, dama toma C4, rei H8, dama C3, H5, torre de AD1, H4, torre D3, cavalo D5, outro posto forte ali, dama D2, torre G8, bispo toma D5, C toma D5, rei H1, G3, e as pretas conseguem o ataque. Lembre-se que isso é um conceito. Ganha a casa ali, só para reforçar o exemplo anterior que eu mostrei. Também ele mostra como criar um peão passado, que é muito interessante. Aí ele dá todos os detalhes dos peões passados, com muito carinho, mas vou mostrar essa posição aí, que é do livro do curso do Boris, e que ele joga, Boris Alterman mesmo, ele joga aqui em cima da criação de um peão passado. Dá para ver como que as pretas vão criar um peão passado aí. Bispo E4, ataca a dama, dama toma B3, C toma B3, e para que essa criação desse peão passado? Por exemplo, se rei C1, cavalo A4, e vai promover forçado. Outro exemplo do curso dele mesmo, jogam as pretas e ganham com torre toma G2, cavalo toma G2, H3, a criação do passado vence imediatamente. Por exemplo, se torre G5, H2. Se cavalo E3, H2. Promoveu. Sacrifica a qualidade para avançar o peão. Muito comum é em finais. Eu vou mostrar para vocês um truque típico aqui. As brancas jogam H7, que é muito melhor que torre H4,
porque depois de torre G8, rei toma D2, rei toma C7, não vai ter como promover, né? O rei pode aproximar também. Então ele joga H7, que parece ser um erro, por causa de torre H2. E agora os dois peões estão caindo, né? Torre toma H7, torre toma H2. Torre A4. Esse aí que é o detalhe importante. Vai ser o mesmo golpe para os dois. Se rei toma C7, torre A8 ameaça a promoção. Se tomar, torre A7 ganha a torre e ganha a partida. E se tomasse direto o peão, torre toma H7, torre A8 cheque, rei toma C7, torre A7, a questão das linhas, né? E o perigo dos peões passados muito avançados. Um exemplo de uma partida de grandes mestres, a partida é Maximin Dugli e Sousa Polgar. O Dugli explorou esse peão aqui brilhantemente. Mesmo no meio jogo, um conceito de peão passado. B6, o peão se torna passado, entregando a dama. Então, normal aqui é a gente tirar a dama, né? Ah, minha dama está atacada, eu vou tirar. Ele prosseguiu, bispo toma D5, B toma 7, está atacando o cavalo não tem para onde sair, porque se sair para C6, obstrui a defesa da promoção. Bispo D6, cavalo toma D5, o cálculo foi muito bem feito, porque ele não consegue promover direto. Agora ele eliminou o bispo e está fazendo dama. Roque, A8 dama, muito legal, numa posição em que a dama foi atacada e ele não tirou a dama, ele foi para explorar o peão de B e venceu. O capítulo 5, para encerrar o livro, o Ninzovich fala um sexto capítulo sobre a evolução das aberturas, como que se deve jogar o xadrez moderno, contribuições à teoria enxadrística em geral, mas na verdade esse último capítulo é uma crítica ao livro do Tarrasch. Os dois se tornaram inimigos mortais quando Ninzovich foi jogar no meio de uns amigos do Tarrasch, e o Tarrasch falou: oh, como é que esse cara joga xadrez, não sabe jogar direito. Ele ficou profundamente ofendido e resolveu se tornar um jogador forte. E no livro ele recomenda, na verdade não nesse livro exatamente, tenha um Tarrasch na sua vida. Se você se espelha num cara forte e tenta vencê-lo, seu xadrez vai crescer. Para mostrar uma partida com os conceitos gerais, tudo que está no meu sistema, eu vou mostrar uma partida desse ano, Magnus Carlsen e Naidish, jogada em 8 de fevereiro de 2015, na Grécia. D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, bispo B4, cheque, cavalo de BD2, B6, para começar a abertura das pretas. Tem uma grande contribuição do Ninzovich, a Ninzo-Índia, a Bogo-Índia, que é essa aí, e a Índia da Dama, que é a ideia do controle da casa E4. O Carlsen está com as brancas aí. A3, bispo toma D2, dama toma D2, roque. E3, bispo B7. No meu sistema, o Ninzovich fala da potência que esse bispo alcança em algumas posições. B4, A5, bispo B2, A toma B4, A toma B4, cavalo E4, dama C2, torre toma 1, bispo toma 1, dama E7, C5. Como abrir uma coluna, qual o momento de abrir as linhas, qual o momento de avançar os peões. F5, bispo E2,
cavalo C6, bispo C3, B toma C5, D toma C5, torre A8, roque. As brancas têm o par de bispos e as pretas um cavalo muito forte. O Naidish resolve trocar. Cavalo toma C3, dama toma C3, dama F6, tentando simplificar a posição. As brancas devem ou não devem fazer essa troca? Então isso também está descrito no meu sistema, extremamente difícil decidir isso às vezes na partida, se vai ser desvantagem ou não. O Carlsen jogou dama D2, aproveitando da pressão na coluna do peão atrasado, capítulo de colunas abertas. Torre D8, B5, mudando para o tema, outro tema do livro, a cravada, né? O cavalo sai daí, o peão de D7 fica cravado. Cavalo E5, cavalo toma E5, dama toma E5, C6, usando a cravada exatamente como o Nizhov te recomenda. Bispo C8, o posicionamento das peças das pretas aí é muito difícil. Torre D1, D5, se livrou da debilidade, mas ficou com o bispo que nem mexe e um potencial peão passado na ala da dama para as brancas. Dama D4, dama toma D4, E toma D4, rei F8, F4, fixando a debilidade, rei E7, e agora, como que o Carlsen vai explorar essa posição? É claro, né, gente? Torre A1, uso da coluna aberta, G6, rei F2, centralização do rei, rei D6, torre A3, máxima potência da torre, o trampolim, torre F8, H4, rei E7, torre G8, desculpem, H5, torre G8, H toma G6, H toma G6, torre H3, G5, F toma G5, rei D6, torre H6, fazendo uso da torre. Nizhov ia delirar com essa manobra. Rei E7, bispo F3, E5, o Naidish aí no típico xadrez moderno está tentando de alguma forma contra-atacar, né? Não ficar parado esperando a morte. Torre H7, cheque, rei D6, D toma E5, cheque, rei C5, torre toma C7, e aí já é o fim. Rei toma D5, bispo toma D5, e as pretas abandonaram por causa dos vários peões a mais. A torre atacada, não tem como defender. Se a torre sair da primeira fila, o bispo cai. Se o bispo sair, um dos peões vai avançar. O Naidish abandonou. Então, para encerrar, o livro do Meu Sistema do Nizhov é um livro que vale muito a pena estudar com bastante detalhe, ver as modernas coberturas baseadas nessas mesmas aulas. Muitos livros cobrem os mesmos temas de uma forma mais moderna e conferida com o computador, que é, na verdade, a grande crítica em cima do Nizhov. Mas, como a gente pôde ver, tem muitas ideias, muita coisa interessante usada no xadrez moderno, que é de grande interesse para quem quer melhorar o seu nível técnico.